nossa estratégia organizacional? É um conjunto de manobras que se desenvolve no ambiente competitivo. Para quê? Para eu aproveitar as oportunidades externas e internas da minha empresa e fazer com que ela se desenvolva, ok? Eu tenho que aproveitar, gente, a origem da minha empresa. Por isso, lá no começo, eu disse que nós temos que traçar a nossa missão e visão. Para quê? Para conhecer a nossa empresa. Quem nós somos? O que nós fazemos? Qual que é a nossa estrutura física? Qual que é a nossa estrutura de pessoas? Para que isso, gente? Se eu conheço a minha organização, eu posso traçar uma estratégia organizacional. Gente, se eu conheço, já dizia um famoso livro, né, A Arte da Guerra, se eu tenho que conhecer o meu inimigo, mas antes de conhecer o meu inimigo, eu tenho que conhecer a mim mesma, senão eu perco a minha batalha e perco a minha guerra. Então, quando eu vou traçar a estratégia organizacional, eu tenho que conhecer quem são as minhas fraquezas, quem são as minhas oportunidades, o que tem no meu ambiente externo, o que pode influenciar a minha empresa. Se eu não conhecer isso, eu perco a minha batalha e perco a guerra, ok? Vamos lá. A estratégia, gente, da organização é definida pelo nível institucional da organização, quase sempre através da ampla participação de todos os níveis. Gente, quando eu faço uma estratégia organizacional, a alta direção deve estar envolvida. A alta direção não pode só designar para os seus subordinados, vão lá, faz estratégia, eu fico aqui esperando e fica lá assim, ó, esperando as coisas de braço dado. Não, a alta direção tem que estar envolvida porque é dela que vem de cima para baixo as definições dos objetivos que ela quer para a sua empresa. É projetada a longo prazo porque define o futuro dessa empresa. Um planejamento estratégico deve ser calculado para aproximadamente 5 anos. Então é um longo prazo e por isso que a alta direção tem que estar envolvida, tem que estar comprometida, gente. Convoquem, não fiquem só com vocês, porque ela precisa focalizar o que ela quer para a empresa dela, porque basta ser dono da empresa? Não, eu tenho que estar envolvida consistentemente com a estratégia da minha empresa. Envolve a empresa com uma totalidade e eu tenho que ter sinergia. Então, vem de cima para baixo, né? O estratégico vem lá em cima, desce para todos os funcionários até a linha mais simples que nós chamamos de linha operacional ou chão de fábrica, como muitos chamam. Gente, todas as pessoas da empresa, por isso que eu falei para vocês lá no começo, entrem na empresa, perguntem, quero saber a missão, quero saber a visão, porque todos os funcionários têm que ter conhecimento do que a empresa planeja. Se não sabe o que vai acontecer, um funcionário está fazendo uma operação qualquer e ele diz assim, não me interessa, eu não vou fazer isso aqui bem feito, porque eu também não sei muito para que serve isso, né? Eu não sei para que eu estou fazendo. Não, gente, ele tem que estar consciente de tudo que está acontecendo na organização. E essa estratégia tem que ser passada do superior até ao nível mais baixo. Vai descendo gradativamente na escala hierárquica para que todos os funcionários tenham conhecimento da estratégia da organização. É um mecanismo de aprendizagem organizacional, através da qual a empresa aprende com a retroação decorrente dos erros e acertos. O que isso quer dizer, gente? Quando eu estou executando a estratégia da empresa, as pessoas que estão envolvidas, uns ficam cuidando dos outros. Gente, não no sentido de delatar, está fazendo errado, não é nisso. É para ver se aquilo que foi planejado está sendo feito efetivamente. Ou então aquela coisa assim, olha, nós traçamos dessa forma, mas no decorrer de efetuar o serviço, não é dessa maneira que dá certo. Então vamos parar, vamos recomeçar, traçar um novo modus operandi para começar a fazer a tarefa novamente. É para isso que a gente tem que ter um mecanismo de aprendizagem organizacional. Um funcionário ou seu supervisor
é supervisionar o que está acontecendo para evitar erros futuros, ok? Não é no sentido de punição, é para evitar erros futuros. Vamos lá. Quais que são as etapas da administração estratégica? Eu fiz aqui um mapinha para vocês que fica mais fácil para o programa de vocês entenderem. Então vamos lá. Primeiro eu defino o negócio e vou desenvolver o sentido da minha missão. Depois eu defino uma visão e estabeleço meus objetivos. Posteriormente eu vou formular uma estratégia para alcançar os objetivos que eu desejo para a minha empresa. Depois eu vou implementar essa estratégia, quer dizer, eu vou botar mãos à obra e depois avaliar os resultados e fazer as correções necessárias. Eu acho que assim fica mais fácil de vocês entenderem tudo aquilo que nós falamos. É bem fácil, olha só, defino o negócio e a missão, depois a visão e os objetivos, formulo as estratégias com os objetivos que eu quero alcançar, implemento, quer dizer, ponho mãos à obra e depois eu avalio os resultados e se precisar corrigir, eu faço as correções. Ficou mais fácil de entender, não é verdade? Que bom, acho que vocês entenderam bem. Vamos passar então adiante. A estratégia parte dos objetivos estratégicos da missão e da visão que se pretende realizar e é balizada por dois tipos de análise. De um lado, a análise ambiental, para verificar e analisar as oportunidades que devem ser aproveitadas e as ameaças que devem ser neutralizadas ou evitadas. Trata-se de um mapeamento ambiental para saber o que há no entorno. O que isso quer dizer, professora? Ficou meio confuso? Não, vamos lá. O que é análise ambiental? Eu estou na minha empresa, ok? Me conheço, né? Falei lá para vocês, conheço a minha empresa, o que está tudo em volta de mim. O que eu vou fazer? Diz assim aqui, ó. Eu vou ver que oportunidades que devem ser aproveitadas e que ameaças. Gente, quando eu falo análise ambiental, é tudo que cerca a empresa por fora. Então, eu estou aqui na minha empresa de calçados, voltando ao exemplo. Eu me conheço. Então, eu vou começar a pensar assim para planejar a minha estratégia da minha empresa. Que oportunidades eu tenho visualizando aí fora? Eu tenho concorrentes? Quem são esses concorrentes? Tem novas lojas de calçado entrando? Olha aqui, ó, já é uma ameaça. Ou, não, eu sou boa no mercado e eu posso aumentar a minha venda através de uma vitrine nova, mais bonita. Isso é uma oportunidade. Quer dizer, eu vou analisar tudo que cerca a empresa que vem de fora, tanto de oportunidade quanto de ameaça. Por exemplo, mais oportunidades. A cidade está crescendo, está vindo mais pessoas de fora para morar na cidade. Então, o que é? Uma oportunidade de eu vender mais. Ou, poxa, do lado da minha loja abriu mais uma loja de calçados. Isso é uma ameaça. É uma ameaça. Mas o que eu posso fazer? Tornar essa ameaça uma oportunidade. Fazendo o quê? Melhorando os meus produtos. Então, entenderam? Oportunidade e ameaça. Dentro de uma análise ambiental é tudo que vem de fora e pode impactar a minha empresa, tanto positivamente quanto negativamente, ok? Então, trata-se de um levantamento das habilidades e capacidades da empresa que precisam ser plenamente aplicadas nos seus pontos mais sensíveis para que eu possa me desenvolver, ok? Vamos lá. Olha só como é que fica no nosso fluxograma. Eu tenho uma missão, eu tenho a minha visão e eu tenho os meus objetivos organizacionais. A partir dos meus objetivos organizacionais, eu vou traçar uma análise ambiental, que são as oportunidades e ameaças que existem no ambiente, e vou também traçar uma análise organizacional. Quais que são as forças e fraquezas que temos na organização? Opa, Rosane, você não me falou disso não. Vou falar agora. O que é análise organizacional? São as forças e fraquezas que nós temos dentro da nossa empresa. Quando eu falo em oportunidades e ameaças, é todo mundo que está fora que pode influenciar a minha empresa de fora para dentro. A análise organizacional, eu vou verificar quais são as forças e fraquezas que eu tenho dentro da minha empresa que pode me impactar.
Como, por exemplo, vamos falar em forças? Vamos lá. Eu tenho funcionários altamente qualificados. Os meus funcionários têm um bom atendimento. Vamos falar em fraquezas? Vamos ver assim, meu funcionário falta. Ele falta constantemente. O meu funcionário não é muito comprometido. Isso são fraquezas. São coisas que acontecem dentro da minha organização. Conseguiram pegar a diferença? E aí, tanto a análise ambiental quanto a análise organizacional formam a minha estratégia organizacional. Viram como dá para entender? Aí fechou o ciclo aqui da minha estratégia organizacional. Ok? Então, quais que são as 3 orientações do planejamento estratégico? Então, quando eu estou na minha organização, eu conheço a análise organizacional, eu conheço a minha análise ambiental, eu vou ter que fazer um planejamento para a minha empresa. De que forma? Nós temos um planejamento conservador e defensivo. Para que tipo de empresa é esse planejamento? É um planejamento para estabilidade, para planejamento para manutenção, certo? É um ambiente previsível e estável e assegura continuidade e sucesso. Esse aqui, gente, é um planejamento para aquelas empresas mais conservadoras, aquelas empresas que não querem arriscar muito. Ele acha assim, sabe aquela frase que você já escutou? Time que está ganhando não se mexe. Então ele vai fazer um planejamento defensivo. É somente para a manutenção da empresa. Por quê? Porque ele quer assegurar a continuidade do sucesso que ele já tem. Ok? Vamos para a segunda. Quando eu faço um planejamento otimizante analítico, é um planejamento para melhoria da empresa. Quando eu quero melhorar a empresa, eu estou bem assim, mas eu quero melhorar. O que eu vou fazer? Um planejamento otimizante. Eu tenho dentro da empresa um ambiente dinâmico, mas um pouco incerto. Então, para que eu faço? Para assegurar a reação adequada às frequentes mudanças. Um exemplo, nós estamos passando por um processo hoje em dia de grande insegurança e de mudança dentro das empresas, certo? Tem muitas empresas que não estão com muito sucesso ou não estão muito firmes, estão passando por processos de mudança. Então, o que elas vão fazer no planejamento? Otimizante e analítico. Ele é um ambiente dinâmico. O que ele quer? Assegurar a reação diante dessas mudanças que nós estamos passando. E o outro planejamento é prospectivo e ofensivo. Para que é esse planejamento? Para a contingência do futuro, aquelas empresas que pensam lá adiante. É um ambiente mais dinâmico ainda e incerto, mas eles querem apostar, eles não têm medo da aposta. E ele antecipa eventos que possam ocorrer e identificam ações. Então são aquelas empresas que estão sempre apostando alto, que a gente diz. Eles estão sempre jogando lá na frente. Uma dica para vocês. Quando vocês entrarem em uma empresa, se assegurem primeiramente que tipo de empresa que vocês estão trabalhando. É uma empresa conservadora? É aquela empresa que não gosta muito de inovação? Ou é aquela empresa que gosta de jogar um pouquinho? Ele vai lá e joga uma cartada, busca um pouquinho de novo, joga de novo. Ou é uma empresa bastante arrojada, que não tem medo de tocar para frente, que não tem medo de apostar? Por que é que eu estou dizendo isso para vocês? Pelo seguinte, para vocês não se frustrarem. Porque muitas vezes, vou pegar um exemplo aqui, vocês entram numa empresa que é conservadora, mas vocês gostariam de arriscar. Aí vocês fazem um planejamento arrojado. Vocês vão chegar lá, vão apresentar para a diretoria de vocês e vocês podem dar com os burros na água, como a gente diz. Porque a empresa vai dizer assim, que isso? Que isso? Você quer chegar aonde? Não, não, não. E vocês podem se desiludir. Então, primeiro, conheçam o tipo de empresa que vocês trabalhem para vocês adequarem o planejamento a esse tipo de modalidade da empresa. Ok? Fica a dica. Quais que são os passos, então, para o planejamento estratégico de RH?
nós vamos traçar os objetivos das estratégias organizacionais e os objetivos de estratégia do RH. Primeiro, nós vamos avaliar os atuais recursos humanos, o que eu tenho de recursos humanos dentro da empresa. Quais são os meus funcionários, que tipo de funcionário eu tenho, qual é a capacidade que eles têm, qual é o nível de graduação que eles têm. Depois eu vou ver, na segunda etapa, eu vou prever a necessidade desses recursos humanos. O que isso quer dizer? Na atual conjuntura, eu vou precisar de mais gente? Eu vou ter que fazer cortes na empresa? Eu vou ter que começar a fazer novos treinamentos para uma futura recrutamento? Eu tenho que conhecer. Depois, na terceira etapa, eu vou desenvolver e implementar esse plano. Então, eu analisei o que eu tenho primeiro. Eu vou ver qual é a minha necessidade. Depois, eu vou implementar esses planos aqui para corrigir ou evitar o excesso de pessoas ou corrigir ou evitar a falta de pessoas. É fácil assim. Então, primeiro eu conheço os objetivos da empresa, conheço tudo que eu tenho de recursos humanos dentro da minha empresa, meu capital intelectual. Depois eu vou prever que necessidades essa empresa tem de contratar ou não mais recursos humanos. Vou desenvolver um plano de atuação para corrigir ou evitar excesso de pessoas ou corrigir ou evitar a falta de pessoas. Não é mesmo? Esse é o planejamento estratégico de recursos humanos dentro da nossa empresa. E qual que também um dos aspectos mais importantes da estratégia organizacional é a sua amarração com a função da gestão de pessoas. Nós vamos traduzir os objetivos e estratégias do RH, isto é, feito através do planejamento estratégico do RH. Então, eu pego o planejamento estratégico todo da empresa, divido para o meu RH e vou ver qual que é a necessidade que a empresa tem baseada no planejamento estratégico como um todo. Eu fatio esse planejamento estratégico da empresa até chegar dentro do meu RH, ok? Então, para alcançar todo o meu potencial de realização, a organização precisa ter as pessoas adequadas e disponíveis para o trabalho realizado. O que isso quer dizer, gente? Eu tenho que ter um planejamento adequado. Eu tenho as pessoas certas, na quantidade certa, para conseguir aqueles objetivos que o meu nível mais alto está me pedindo? Eu tenho a quantidade certa de pessoas e as pessoas certas para realizarem efetivamente os objetivos da minha empresa? É isso que o planejamento de gestão de pessoas vai fazer dentro da empresa, ok? Bom, nós vamos ver a seguir plano de sucessão. Bom, vocês já devem estar um pouquinho cansados, não é? Vamos fazer uma pequena pausa, vocês vão dar uma levantadinha, tomar uma água, um café e logo nós voltamos. Espero vocês em 5 minutinhos, ok? Até mais!